Olá pessoal, vamos aí à nossa segunda aula, do Caderno de Apoio à Aprendizagem 2, Matemática, trilha 1, certo? Vamos dar sequência. Explorando a trilha, você observou que as duas sequências de figuras que analisamos são representadas por sequências numéricas, E aí as duas sequências foram a sequência de triângulos, que a sequência numérica é o quê? 3, 9, 18, 30, 45 e assim por diante, em relação à quantidade de palitos. E na sequência de pentágonos, nós temos uma sequência numérica também, que foi 5, 12, 22, 35, 51, em relação à quantidade de pontos, certo? Cada uma foi representada pelo seu padrão que encontramos e testamos juntos. Agora vamos conhecer algumas sequências bastante interessantes. Vamos ver. Primeira sequência. Torre de Hanoi. O que é, Torre de Hanoi é um jogo ao qual no objetivo é transpor todos os discos para uma outra torre. Só que devemos observar as seguintes regras. Quais? Primeiro, mover um disco de cada vez. Regra 1. Regra 2. Um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco menor. E a regra 3. Realizar o mínimo de movimentos possíveis. Certo? E aí a proposta era que você pegasse no link que foi disponibilizado no site e identificasse qual a quantidade de mínimas de jogada para cada quantidade de disco aqui, certo? E aí é o seguinte, para 2 discos, não tem lá no site, no link, mas para 2 discos, o mínimo de jogadas possíveis são 3, Para 3 discos, essa informação já tem lá, mas quem tentou também aí verificou, 3 discos são 7 jogadas, E aí eu fui tentando também para ver. Para 4 discos, eu também tentei para 4 discos, percebi que de fato é 15 jogadas. Só que as outras eu não tentei todas, mas lá no site estava a informação de que era para 5 discos, a quantidade mínima de jogadas, 31. Para 6 discos, 63. Para 7 discos, 127. E para 8 discos, 255 jogadas no mínimo, certo? E aí eu não tentei de fato com todos os discos jogar, só que é o seguinte, eu sei para quantas são, de 9 discos. Analise a tabela e, com base no que discutimos sobre sequências, estabeleça um padrão para a relação entre o número de discos e a quantidade de jogadas. Esse é o desafio. E aí, para 9 discos, mesmo sem ter jogado aqui, eu consegui identificar quantas jogadas no mínimo são. Por que eu consegui identificar? Porque o padrão, dessa sequência aqui, que o desafio era você analisar, é o seguinte. Acrescentando um disco, o número de mínimas de jogada fica o dobro mais 1. Como assim? Para 2 discos, 3, Para 3 discos, acrescentei apenas 1. Então, 3, o dobro de 3 é 6, mais 1, 7. Acrescentando mais um disco apenas, o número de jogadas é o dobro de 7 mais 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. E aí, acrescentando mais um disco, para 5 jogadas com 5 discos. Então, 15 vezes 2, 30, mais 1, 31. Para 6 discos, 31 vezes 2, 62, com 1, 63. Acrescentando mais um disco, 63 vezes 2, mais 1, é 127. E acrescentando mais um disco, 255, 127 vezes 2, mais 1. E se eu acrescentasse mais um disco, quanto seria? O dobro de 255 é 510, mais 1, 511. Então, esse é o padrão aqui no mínimo de jogadas da Torre de Hanoi. Certo? Esse aí é o desafio da trilha do desafio 4. Vamos lá seguir com outra sequência? Outra sequência bastante interessante é a de Fibonacci. É proposta pelo matemático Leonardo Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Foi a partir de um problema criado por ele que eu mesmo detectou a existência de uma regularidade matemática,
Trata-se de um exemplo clássico dos colheiros, em que Fibonacci descreve o crescimento de uma população desses animais. Observe a sequência. Qual a sequência? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. E aí por diante. E é o seguinte. Observe que essa sequência, começando pelo 1, é formada somando cada numeral com o numeral que o antecede. No caso do 1, repete-se esse numeral. E soma-se, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, o que é que ele está dizendo? Cada número, o próximo a gente encontra somando esse com o que antecede. Como assim? Nós, observando o 2, o próximo número seria qual? 2 mais 1. Dá quanto? 3. Depois do 3, o próximo número seria qual? Somando 3 mais 2, que dá 5. O próximo número, 5 mais 3, que dá 8. O próximo número, 8 mais 5, dá 13. Próximo número, 13 mais 8, que dá 21. E aí por diante. Nós temos aqui uma sequência que é infinita. Se eu quiser descobrir qual o próximo número após 89, como é que eu devo verificar? Eu somo 89 mais 55 e obtenho aí o próximo número dessa sequência, certo? E aí essa é a sequência de Fibonacci. A partir dessa sequência, pode ser construído um retângulo, que é chamado de retângulo de ouro, né? Ao desenhar um arco dentro desse retângulo, obtemos, por sua vez, a espiral de Fibonacci, presente em elementos da natureza e construções humanas. Então, nós temos aqui o desenho do retângulo de ouro e do arco, do espiral, certo? E algumas demonstrações desse espiral na natureza. Nós temos aqui na flor, aqui parece um caracol, né? E essa informação é o seguinte: ele percebeu, e aí algo interessante em relação ao retângulo, né? Nós temos aqui um exemplo, é um quadrado para cada um dos valores, e aí como está na sequência, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Se quisesse seguir essa sequência, aí ampliando esse retângulo, nós teríamos aí agora mais aqui, né? 13, 21, 34. E o desenho aqui do espiral segue um padrão. Mesmo aumentando esse retângulo, o padrão permanece, observe. Mesmo aumentando para 55. E aí é um padrão que ele identificou a existência na natureza, certo? Temos aí a sequência de Fibonacci. Da sequência de Fibonacci temos a proporção áurea, também chamada de secção áurea, razão áurea, razão de ouro, divina proporção, proporção em extrema razão e divisão de extrema razão. O que é isso? A proporção áurea é uma constante real algébrica conhecida pela letra grega φ. E aqui nós temos essa letra φ. Extraída da sequência de Fibonacci. Possui o valor aproximado de 1,618, né? 618. Está envolvida em toda a natureza ao buscar o crescimento. De onde saiu essa razão? Se você pegar qualquer valor da sequência lá de Fibonacci e dividir pelo seu anterior, você vai sempre encontrar um valor próximo disso aqui. Nós já verificamos como é que se dá a sequência, né? Somando os dois números, nós encontramos o próximo. E se dividirmos o número, sempre teremos um valor próximo disso aqui. Varia, mas é sempre próximo disso aí, certo? E aí o desafio 5. Analise a sequência de Fibonacci e estabeleça o padrão que define essa sequência. Isso já foi feito pelo próprio material, né? O padrão é aquele que já foi dito. Somando os dois últimos números, nós encontramos o próximo e assim sucessivamente. Né? Como é infinito, então não é os dois últimos números, não pode ser aplicado dessa forma, mas somando um número e o seu antecessor, nós encontramos o próximo número. Além disso, faça uma pesquisa sobre a utilização da proporção áurea em obras de arte. Todos os registros devem ser feitos no caderno.
Então, aí o desafio 5 foi proposto para vocês fazerem essa pesquisa, certo? Dando sequência, nós vimos aí, vamos falar sobre progressão aritmética, certo? Que é um tipo especial de sequência. Então, vamos ver aí o que o caderno nos apresentou. Outra coisa que podemos observar é a quantidade de palitos que formam o perímetro das figuras encontradas. Isso se tratando da figura dos triângulos, certo? No primeiro triângulo temos 3 palitos, no segundo temos 6, observando apenas o perímetro. No terceiro temos 9, no quarto, se seguirmos a sequência, teremos 12. E assim encontramos uma sequência com os números, ó. Eles apresentados aqui, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. E aí é o seguinte. Você conseguiu, desafio 6, né? Você conseguiu perceber essa sequência antes de mim? Sabe me dizer qual a diferença entre o padrão encontrado no total de palitos das figuras e o total que formam o seu perímetro? Como seria possível saber a quantidade de palitos a serem usados no perímetro de qualquer triângulo sem que haja necessidade de contá-los? Você conseguiu resolver esses questionamentos? E é o seguinte, sequências como a encontrada, essa aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, são chamadas de progressões aritméticas. E vamos perceber por quê. Veja alguns exemplos. Algumas sequências são mais simples, como por exemplo, essas sequências são mais simples de identificar o seu padrão, certo? Sequência dos números pares, 0, 2, 4, 8, 6, 8 e assim por diante. Sequência dos múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Os padrões de sequências como essas são facilmente determinados, observando que cada termo, exceto o primeiro, equivale ao anterior adicionado a um número. E aí é o que nós temos, uma progressão aritmética. E o que seria isso? Temos a definição aqui. A progressão aritmética, PA, é toda a sequência numérica em que cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao anterior, somando uma constante R, denominada razão da progressão aritmética. Certo? Vamos ver aqui. Então, na sequência dos números pares, por exemplo, nós temos aqui a razão é 2. Por quê? Porque a progressão se dá somando mais 2. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente. Se nós obtemos aí o próximo número somando um valor constante, então se trata de uma PA. Na sequência de múltiplos de 3, qual é a razão? A razão é 3, que a gente adquire os números da sequência somando sempre 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim por diante. Vejamos mais alguns exemplos. Nessa outra sequência aqui. 2, 5, 8, 11 é uma PA de razão 3. Porque a diferença entre cada um desses termos e o seu sucessor é 3, ou se eu considerar o seu antecessor também, a diferença é 3. Nessa outra aqui, a razão é menos 2. Veja porque 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. E assim por diante. Então, por isso se trata de uma PA, progressão aritmética. Nós temos um valor, uma razão, e nós identificamos o próximo elemento somando esse valor. Termo geral de uma PA é dado pela seguinte fórmula, né? O que é o termo PA geral? É uma fórmula que eu posso determinar qualquer elemento de uma sequência se eu tiver algumas informações. A fórmula aqui está em função de 4 variáveis, e aí está determinado quais são essas variáveis. A n aqui é o que? Enésimo termo. Quer dizer o quê? O termo em questão que será analisado, ou o último termo, de ordem qualquer uma, pode ser analisado. A1 é o primeiro termo, N é a ordem do termo que nós queremos analisar e R é a razão, certo? Essa é a fórmula do termo geral. E a classificação de uma PA pode ser crescente, decrescente, constante.
Crescente é o quê? Quando a razão é positiva. Observe que os valores vão aumentando, por isso crescente. Nesse caso aqui nós temos razão 4. Decrescente o quê? Quando a razão for negativa. Decrescente, como o próprio nome diz, vai diminuindo, né? Decrescendo. Nesse caso a razão aqui é menos 3. E uma PA constante. Constante é quando a razão é igual a zero. A PA não se altera. É como o nome diz, constante. Razão igual a zero. Certo? Essa aqui é a nossa aula 2. Nós ficamos por aqui com PA e o termo geral. Até a próxima aula.